Tem uma outra pergunta óbvia que eu vou fazer aqui. Eu acredito que muita gente sabe, mas ao mesmo tempo, talvez não tenha a clareza correta para isso, que é, por que é importante desenvolver líderes, né? E antes de você responder, por que eu faço essa pergunta? Porque eu falei no último episódio, o Vitor estava aqui presente, eu usei uma analogia de estrutura organizacional dividida em camadas, onde a camada do meio, a camada intermediária, seria o equivalente a cargos de coordenação, gestão, que tem um contato, uma interface direta com a base, que é a grande massa, as pessoas que entregam o resultado. Eu trouxe nessa ocasião, né, no episódio anterior, um pouco do meu raciocínio do porquê que essa camada é inteligente. Mas está aqui uma oportunidade para uma pessoa que trabalha com isso, desenvolvendo líderes, de trazer um pouco dessa clareza. Por que é importante desenvolver líderes? Por que é importante lideranças mais sêniores, ou, olhando do ponto de vista de empresa, construir programas, estruturas que viabilizem essa capacitação? Eu vou dar uma resposta simples para um processo que é complexo, que basicamente porque são pessoas adquirindo resultados através de pessoas. Vão ser pessoas lidando com pessoas. E a complexidade se dá a partir do momento que essas pessoas não estão prontas para lidar com outras pessoas, né? E aí eu posso dar esse exemplo com uma experiência que eu mesma tive. Então, no início da minha carreira, eu iniciei minha carreira como atendente de telemarketing, primeira oportunidade de emprego, né? E aí nessa oportunidade eu trabalhei por 9 meses, participei de um processo interno e me tornei assistente de supervisão. Justo nesse período, a minha supervisora, ela estava grávida, teve complicações na gravidez e ela precisou ser afastada. Ou seja, não deu tempo dela me desenvolver, não deu tempo dela me contar o que era ser líder. Né? Então, assim, eu sabia o resultado que eu precisava entregar, eu trabalhava numa carteira de cobrança, então eu sabia as metas que eu precisava bater, eu estudava administração na época, eu sabia qual era o papel do chefe, que a gente estudava bastante, então eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, né? E aí, nessa oportunidade, eu fazia gestão de uma carteira com 30 colaboradores, né? 15 pessoas trabalhavam de manhã, 15 à tarde. E era justamente, a gente atendia o produto do Unibanco, justamente no período que o Unibanco fundiu com o Itaú. E a gente adquiriu todas as outras carteiras do Itaú. Então, de 30 pessoas que eu cuidava, que já era muita coisa para uma adolescente de 19 anos de idade. Sim. Primeira experiência, sem saber nada e não tendo nenhum tipo de programa ou conhecimento sobre. Eu passei a cuidar de uma carteira com 120 colaboradores, então assim, surreal, eu olho hoje para trás e falo, como que eu consegui? E eu acho que eu não consegui muito bem. Entendi. Então eu cometi muitos erros, né? E erros, se a gente for olhar hoje, falar, Camila, mas parece básico, mas quando você está sentado na cadeira, você não presta tanto atenção, porque você acaba deixando um pouco de lado o lado humano para olhar para o resultado. Se eu sabia que eu tinha uma meta, eu tinha um resultado, né? Era isso que eu ia focar. Eu não queria saber se as pessoas que trabalhavam comigo confiavam em mim. Nem passava pela minha cabeça que eu precisava trabalhar com confiança. Entendi. Eu não sabia que eu precisava dar feedback. E eu não sabia que se eu desse feedback, o ideal seria conversar com a pessoa no individual e não no público. Então esses foram alguns erros que eu cometi que me atrapalharam muito e atrapalharam nos meus resultados, consequentemente. E eu me dei conta em um momento, e aí eu fiquei uns quase 2 anos nessa cadeira. Eu me dei conta em um certo momento quando eu recebi eu tinha um superintendente na empresa e ele viu que eu estava sobrecarregada, quase burnoutando mesmo, de tantas tarefas que eu tinha. E ele me chamou para conversar. E ele não me chamou para conversar numa sala dentro da empresa. O escritório, ele ficava em um condomínio que tinha um bosque. Ele falou, vamos passear no bosque. Eu falei, como assim? O superintendente vai me levar para passear no bosque? E quando ele me tirou daquele contexto para ir para um ambiente arborizado, para conversar sobre a minha vida, eu falei, peraí, isso daqui é liderança. Ele está se preocupando comigo para além das minhas tarefas, para além das minhas entregas, ele está se preocupando comigo enquanto pessoa. E ele falava, eu estou preocupado com você. O quanto você está cuidando da tua saúde, o quanto você está cuidando de você. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de outras pessoas. E aí essa chavinha, ela virou em mim de uma maneira tão forte que eu desisti dessa cadeira naquele momento. Eu falei, eu não estou pronta. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu posso estar impactando negativamente na vida de 120 pessoas ou mais.
porque a gente não impacta só na vida do nosso liderado, a gente Uhum. impacta na vida do nosso liderado e da família dele. Você teve bastante maturidade, né? Eu tive muita oportunidade. Então, assim, uma vez que você torna a vida de um liderado um inferno, isso vai refletir na vida da família dele quando ele chegar na casa dele, porque ele vai Sim. chegar estressado, ele vai ficar Sim. chateado, né? Isso pode acontecer. Então, esse foi o momento onde eu terminei o meu curso de administração, iniciei faculdade de psicologia, eu falei, é isso que eu preciso. Eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver e entender como que funciona o ser humano, para depois me arriscar aí numa cadeira de liderança, porque não é simples, né? O que muitas das Legal. empresas fazem é colocar o melhor, talvez o especialista, analista, numa cadeira de liderança, mas não significa que o melhor analista e especialista vai ser um melhor líder. Às vezes você vai perder o seu melhor especialista, o seu melhor analista.